Tudo bem? Estou de volta mais uma vez com os meus vídeos. Gente, estou muito feliz com as visualizações de vocês. Deus abençoe vocês mais uma vez, que vocês estejam sendo abençoados e sejam impactados pela presença do Espírito Santo, e que esses vídeos sirvam para que o Espírito Santo ajude vocês e trabalhe na vida de vocês. Amém? Estou mais uma vez com um vídeo, e estou com um vídeo interessante também que eu fiz. Eu pensei porque na época eu tive muita dificuldade, que foi lidar com adolescente. Na verdade é assim um processo, porque passa um grupo de adolescente, daqui a pouco vem outro grupo de adolescente, e a gente tem que lidar com adolescente jovem, né? E nós temos que lidar com adolescente jovem. Nunca achei que eu precisaria estar lidando com adolescentes na igreja, que às vezes as nossas preocupações são só com jovens, mas não é só jovem. Na verdade, os adolescentes é uma parte importantíssima, que essa aí é a parte que você vai agir na igreja de acordo com que as dificuldades vêm, né? Então eu quero aí falar com vocês um pouquinho sobre a adolescência. Então, como ser um pastor de adolescente? Então na época eu tive essa dificuldade, eu quero passar para você. Então, as mães, né, eu sempre deixo aí umas dicas para você. Eu tenho aí 3 dicas para você. Se passar aí e eu lembrar de mais alguma também, eu passo para vocês. Então, eu me lembro que na época que eu estava passando com adolescentes, eu nunca achei que eu ia passar problemas com adolescência na igreja. E aí veio então as mães da igreja, veio preocupadas. Ô pastor, mas meu filho está me endoidando, eu não sei mais o que fazer, estou preocupado com os meus filhos. As mães muito preocupadas e perguntando o que elas poderiam fazer, aconselho, pedir um conselho. Então eu pensei, ao invés de falar um em cada, ir com um adolescente, ir com um outro adolescente, o que eu pensei? Juntar e fazer uma reunião só com adolescentes. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre essa fase, a adolescência. Eu nunca achei que ia passar a saber algo sobre adolescente, né? Até porque meu filho estava novo e nem estava começando a entrar nessa fase de adolescência. Então eu comecei a pesquisar mais sobre esse assunto, a adolescência. Então eu percebi uma coisa interessante, eu vi uma coisa interessante, que isso é uma fase, isso é um estado que ele começa, não é porque o adolescente quer, não é porque ele está endemoniado, porque tem pastores aí, né? Principalmente aqueles pastores neopentecostais, meu filho está endemoniado, vai orar. Não, é uma fase que a criança passa, né? A fase da puberdade, da fase de criança para a fase adulta. Então os hormônios vão mexer no seu corpo, vão estar modificando. Como vão estar modificando, algumas coisas vão acontecendo, assim como a mulher quando engravida, né? A mulher quando engravida e o seu filho, não é assim? Que está nascendo em sua barriga, é um corpo estranho. Se é um corpo estranho, os hormônios começam a adaptar, por isso elas vomitam, tem aqui todas aquelas coisas estranhas que mulher tem. Adolescente é da mesma forma. Então, como eles estão se modificando, então o que acontece? O corpo deles estão crescendo, está modificando, então os hormônios ali, tudo que vai sendo criado vai chacoalhar ali dentro dele. Aí por isso que tem aquelas reações estranhas. Uma coisa que eu aprendi interessante é que a adolescência, na adolescência, acontece um revestimento da parte neural do adolescente. Um revestimento ali do neurônio, uma espécie de capa chamada, eu até lembrei, bainha de mielina, né? Eu fui estudando e vi essas coisas interessantes para mim poder passar para a minha igreja. Então esses comportamentos, essa capa que é como se fosse um isolante da parte elétrica ali do neurônio, que ela é reforçada, uma parte meio gordurosa, que reveste como um isolante para poder as cognições do sentido
do adolescente correr mais rápido, para que ele possa raciocinar mais rápido, né? A criança, assim como você pode ver, a criança ela não tem esse raciocínio assim muito rápido. A criança é igual quando ela é bem pequenininha, você joga a bola ali para ela, aí ela vai tentar pegar a bola, quando pensa que não, a bola já passou. Então assim, ela não tem essa cognição assim muito rápida, mas o adolescente começa a ter essa mudança, né? E quando acontece essa mudança, o que acontece? Ele começa a ter o raciocínio mais rápido, mais adulto, né, propriamente dito. Então, o que acontece? Quando esse raciocínio dele aumenta, porque ele precisa disso, porque ele está chegando à fase adulta, aí ele começa a pensar as coisas com mais objetividade, né? E pelo que eu pude ver também dentro dos estudos, eu não sou nenhum cientista, mas eu estudei assim mais ou menos para me poder auxiliar a minha igreja como pastor. Então eu percebo que nessa fase, nessa parte também, há uma queda também da dopamina, né? Essa queda da dopamina, que é o hormônio que dá aquele prazer, aquela sensação de alegria. É por isso que o adolescente muitas vezes tem aqueles picos de tô alegre, agora eu tô triste, né? Às vezes ele quer se isolar, né? Isso que acontece. Então isso é perfeitamente normal. Então o que você vai fazer? Como você vai lidar nessa situação? Você vai sempre em oração, né? Sempre pedindo a Deus sabedoria. Eu acho interessante que quando meu filho estava entrando na fase da adolescência, antes dele entrar, Deus me deu um sonho. Meu filho é totalmente obediente, mas obediente toda a vida. E aí um dia Deus me deu um sonho que eu estava lá fora no quintal da minha casa. E aí quando eu estava lá fora nesse quintal, eu pedi para meu filho fazer algo. E aí meu filho não obedeceu. E eu fiquei chateado. Aí eu peguei o chinelo, isso no sonho. Aí eu peguei o chinelo e dava uma chinelada nele, e ele continuava ainda me pirraçando, e não parava, continuava. E aí eu pensei, gente, o que está acontecendo com meu filho? Eu acordei assustado. E eu falei, Jesus, o que é isso que aconteceu nesse sonho? Meu filho me desobedecendo de tal forma a ponto de eu ter que usar de forma mais enérgica com ele e ele não parar. E aí Deus me deu um entendimento desse sonho, que era, meu filho está entrando na fase da adolescência. Não deu 2 dias, minha família veio de lá de Montes Claros, e quando veio dessa cidade para a minha cidade, aí sempre quando o filho está perto da avó, perto do vô, que é a doula, né, eles querem aprontar. E ele fez algumas coisas que eu não gostei, e eu chamei a atenção dele, e ele continuava ainda me pirraçando. Eu pensei, mas meu filho não é desse jeito, né? Então não foi um demônio que entrou nele, não foi algo espiritual, porque essa fase de muitas vezes a cabeça dele está se modificando, as coisas estão se modificando. Mas isso a gente tem que ter paciência, nunca deixar as regras de lado, porque o que acontece? Eu percebo que muitos pais acabam com a paciência delas acabam, e aí a partir de acaba com essa paciência, ele não quer saber mais, deixa o menino isolado e some da vida do adolescente. Isso não pode acontecer. Pelo contrário, ali é o momento que ele está mais precisando de você, pai. É o momento que ele está mais precisando de você, pastor. Então você não pode isolar ele. E tudo que ele fizer de errado ou algo, não pode usar de abrupta violência, mas sim com paciência, oração. E tem que ter sim o zelo de corrigir na hora certa. Então, o que estava acontecendo lá na minha igreja? Estava acontecendo ali que as mulheres estavam descabeladas, puxando os cabelos. Meu Deus, o que acontece? O que está acontecendo com meu filho? Teve uma das mães que falou bem assim, a minha filha prefere as amigas do que a mim, que sou mãe. E isso é muito triste, a mãe fica triste, né? Isso mexe demais. Tinha uma mãe lá também, que ela era separada do marido, e aí a filha apoiava mais o pai, e o pai vinha uma vez só por mês, apoiava mais e tinha aquele zelo com o pai do que com ela, que estava ali todos os dias. Então vai acontecendo essa mudança de ânimo, né? Então eu tive que dar todo um aparato de estudo ali para os adolescentes, porque tem pastor que não importa com isso não.
Tem pastor que deixa as mães descabelando, sai fora, isso não é problema meu não, eu não tô nem aí, né? Assim por dentro, lógico que ele não vai falar isso com a mulher, não vai falar isso com as mulheres, com as mães, com os pais, não vai falar, mas ele de certa forma empurra com a barriga, né? Aquele pastor banana que não importa, e deixa. Eu não sei o que fazer. Não, o que você faz? Pesquisa mais sobre a adolescência, passa a saber mais sobre a adolescência, e aí você inclui a palavra de Deus junto com o estudo que você já conhece, né? Então você vai pegar um estudo secular e à parte, estudo que fala sobre a adolescência, psicólogos, pessoas que entendem, e você vai acoplar juntamente com a palavra, que você simplesmente vai falar com a mãe, joga ele pro psicólogo, o psicólogo decide, não, essa fase vai passar, não, porque às vezes é mais fácil o adolescente escutar você, pastor, que está de fora do lar, do que a mãe, que ele está com raiva, que está chamando a atenção. Então o que eu fiz? Eu montei um estudo. Primeiro, montei um estudo, primeiro falando para as mães, que as mães também precisam ser trabalhadas. Como elas devem agir nessa fase? Como elas devem passar essa fase tão esquisita? É normal? Não é? Tem que orar? Tem que tirar o demônio do adolescente? Então, como você vai agir na sua igreja? Dessa forma. Então, primeiro converse com as mães, depois que você aprendeu como elas vão lidar com isso, mostrar para elas que é uma fase normal. Porém, tem algumas atitudes que ela tem que ser tomada. Por exemplo, eu passei para as mães um exemplo que é o seguinte: a repreensão nunca deve ser contida. Sempre tem que ter repreensão. Sempre. Porém, se o adolescente naquele momento que aconteceu a repreensão, você não deve ficar adulando o adolescente. Meu filhinho, não. Naquele momento não. Porque você repreendeu ele naquele momento. Então tem que ali ter um momento de reflexão. Então ele vai refletir no erro, né? Nunca tirar o castigo. Então, mas nunca também ser inimigo do seu filho. Porque você está com raiva, você não vai querer ter papo com ele de jeito nenhum, porque você está com raiva, e a raiva para, e você tenta, né? Você está com raiva do seu filho, mas é um momento que está passando, que você também passou. Então o que você vai fazer? Você não vai ficar com raiva do seu filho, certo? Então o que você vai fazer? Você vai repreender sim, mas nos momentos de carinho, que ele não está nem pensando no problema, você vai chegar lá e adula ele, fala assim: meu filho, você é tão lindo, parece comigo. Nessa data eu também fazia coisas dessa forma, né? Então você vai sempre trabalhando com a mentalidade dele, entendendo, fazendo ele entender: olha filho, você está passando uma fase de adolescência, é assim, assim, assim. Essas coisas vão acontecer com você. E meu filho, né? Quando ele começou nessa fase, eu falei assim: você percebe que você está mais nervoso? Você percebe que você está mais impaciente, né? Eu expliquei para ele algumas coisas que eu tinha aprendido, porque essa falta da dopamina, que é esse hormônio, a dopamina, que falta, que tem uma queda dele sobre esse hormônio do prazer, né, da cognição do prazer, e que dá essa sensação de alegria, que muda o aspecto de humor de uma hora para outra. Aí eu falo assim: você percebe que você está dessa forma? Você consegue perceber isso? Você consegue? Então, por quê? Às vezes eles ficam mais bravos e reclamam e tal. Você tem que estar tentando equilibrar isso aí, moderar ele, mostrar para ele essas coisas que estão acontecendo, para eles, né? Às vezes eles querem colocar a amizade da escola mais importante do que os pais. Então você explica: olha, eu sou seu amigo, mas antes de ser seu amigo eu sou seu pai. Então eu não vou fazer tudo que você quer. Eu vou fazer o que é bom para você. Então eu cheguei nessas mães, e nesses filhos, eu falei: olha, a sua mãe é sua amiga. Sua amiga e sua mãe. Porque lá na escola são só seus amigos. Só amigos. Se você precisar de uma coisa maior, de um esforço maior, de uma amizade maior, você não vai encontrar nos seus amigos. Você vai encontrar um respaldo nos seus pais. Então fui explicando para elas. Explicando para as mães, para os filhos, que tem que ter
essa relação de amizade. E eu ainda puxei um pouco sardinha pro meu lado. Por quê? Porque se você tem a amizade mais na escola do que na igreja, a vida espiritual ela decai. Então eu falei, as suas amizades têm que ser prioritária, majoritária da igreja, né? Como eu disse, essa queda da dopamina, os adolescentes sempre tá triste, quer procurar alguma alegria. A alegria que eles vão procurar ou é nas amizades da escola ou é na igreja. Então é preferível que seja na igreja. Então direcionando a mente deles sempre para o lado espiritual, sempre para o lado da igreja. Então é uma boa, pastor, você dá esse curso na sua igreja, você explicar para os adolescentes o que está acontecendo. Porque nesse momento é um fato que ele vai raciocinar melhor. Se ele quer Deus, se ele não quer Deus. Muitos jovens, muitos adolescentes saem da igreja nessa fase. Por quê? Porque não aceitam a igreja, eles começam a ter uma cognição melhor na mente, raciocinar melhor. Aí fala, por que eu sou crente? Por que eu sirvo a Deus? Então esse é o momento de você ensinar, esse é o momento de você pegar eles mais firmemente, né? Então, fique aí, não distancie aí dos seus adolescentes. Então, pastor, acha aí essa fase legal para que você possa trabalhar. Não vê essa fase como uma fase de terror, né? Que você tem que tratar como se fosse uma coisa ruim. Mas não, é um lado que você pode também puxar para o seu lado, para que você possa agir com mais intrepidez e sabedoria nessa fase, tá bom? E aí as mães, e eu percebi que depois desses cursos, não foi só reuniões que eu fiz, então eu aproveitei esses cursos, e depois dessas reuniões que eu fiz com os adolescentes e com as mulheres, né, mais com os adolescentes, eu percebi uma melhora. Aí as mães veio respirando, pastor, obrigado, me agradecendo pelo que eu estava fazendo. Obrigado, digo eu, porque eu me alegrei com isso. Eu que peço obrigado, porque na verdade, se não tivesse havido aqueles problemas, se elas não tivessem passado por mim, eu não teria usado de uma forma mais sábia e tinha procurado saber mais sobre o assunto. Amém? Então fica aí, pastor, para que você possa ser um pastor de adolescente. Aprofunde mais. Eu ia fazer um aprofundamento maior, mas o vídeo fica muito grande. Então em outro vídeo eu posso fazer um vídeo falando do que eu falei na igreja, do que foi falado na igreja sobre essas cognições, sobre esses hormônios dos adolescentes. Então, se você gostou, então dê o seu like aí, comente aí no vídeo. Então, falem se vocês querem que eu faça esse vídeo, então vocês comente aí e peçam que logo então eu irei fazer, tá bom? Deus abençoe vocês, deixe o seu like, deixe o seu gostei, seu joinha aí. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, dê essa força pro meu ministério. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Fui!